Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu estou muito feliz porque eu creio que Deus vai falar conosco de uma maneira especial. Olha, muitas vezes a gente busca a Deus, irmãos, e a gente se frustra. Sabe por quê? Porque a gente começa a orar, a gente começa a ler a Bíblia, mas parece que o resultado não vem. Ou então, a instrução que a Bíblia nos dá parece que para nós é algo tão difícil de colocar em prática, não é verdade? Parece que os ensinamentos de Jesus, parece que aquilo que Deus nos pede é algo que nós não conseguimos fazer. E aí a gente se frustra porque a gente começa a pensar, peraí, se eu não tiver fé, Deus não vai operar. Eu também nem sei se eu acredito realmente ou não, eu tenho ainda tantas dúvidas, medos, e aí a gente começa a achar que Deus não vai fazer. Hoje eu vou te mostrar aqui uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. A instrução que Jesus nos dá nem sempre é a mais fácil, mas é aquela que vai causar transformação. Você vai ficar impressionado com esse ensinamento aqui. Antes, eu quero só pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, não paga nada. Clique aqui no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação que vai aparecer e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. E outra coisa, se você quiser contribuir no meu ministério e ajudar instituições de caridade, eu vou deixar um botão aqui embaixo, ó, seja membro. Clica nele depois para você saber mais e participar dessa obra maravilhosa de amor, de caridade, que tem ajudado crianças carentes na África, Filipinas, Nordeste, tem sido uma bênção, tá bom? Irmãos, eu achei interessante esses dias, um pai de família, ele me procurou no final do culto e ele falou, pastor, você não vai acreditar, a minha esposa junto com a minha filhinha sempre escuta a sua oração da manhã e à noite. Eu não estava mais aguentando ouvir a sua voz, pastor. Lá em casa só dava pastor Antônio Júnior. E ele falou, deve ter alguma coisa de bom nisso aí, deixa eu assistir um pouco. Aí um dia ele deitou na cama junto com a esposa e a filhinha e ficaram lá os três ouvindo, né? A oração. Ele falou para mim, pastor, as lágrimas desciam numa facilidade, porque eu não sei explicar. Parecia que estava falando muito comigo, direto comigo, sabe? E aí, a partir daquele dia, ele mesmo falou, olha, pastor, eu não perco uma oração. Irmãos, eu agradeço ao Espírito Santo, eu agradeço a Jesus, a Deus, porque essa obra não é minha. Essa obra nasceu no coração do Pai. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu gravei a primeira oração. Irmãos, eu tinha acordado de madrugada, era umas 4 horas da manhã, e eu estava pedindo a Deus uma resposta, uma direção aqui para o canal. Eu estava pensando em como eu poderia ajudar vocês de uma forma mais fácil, de uma forma melhor e que fosse todo dia. E aí, irmãos, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração para fazer uma oração diária, de manhã e à noite. Então eu comecei com a oração da manhã, oração da noite e glória a Deus, nós temos crescido cada dia mais. Eu só tenho que agradecer a você também que compartilha, está sempre enviando para os amigos, familiares. Tem pessoas que chegam para mim e falam, olha pastor, eu criei um grupo com mais de 100 pessoas. Irmãos, só Deus para recompensar. Essa obra é para a glória do Senhor. Amém? Então eu vou ler para você aqui agora uma passagem de Jesus que está lá em Lucas capítulo 17, o versículo 11 ao versículo 19. Muitos de vocês já conhecem, mas eu quero que você preste atenção nos detalhes, que é o que eu vou trazer aqui hoje, tá bom? Olha o que está escrito. Jesus se dirigiu a Jerusalém e ele chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. E ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto os leprosos iam, foram curados da lepra. Um deles, ao se ver curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, eu não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem, levante-se e vá, a sua fé o curou. Amém? Olha que passagem linda, né, irmãos? Todo mundo ama essa passagem porque ela nos fala sobre gratidão, mas ao mesmo tempo ela também nos fala sobre ingratidão. Jesus aqui, ele curou 10 leprosos, mas somente o samaritano
voltou para agradecer. É interessante, irmãos, que o samaritano na época, ele era marginalizado, ele era um estrangeiro para os judeus e os judeus tratavam ele muitas vezes pior do que um cachorro. Existia uma rixa entre os samaritanos e os judeus, porque os samaritanos achavam que Deus deveria ser adorado ali onde eles moravam e os judeus diziam que era em Jerusalém. Então havia muito conflito, muita disputa, né? E nesse momento, esses 10 leprosos foram curados e somente o samaritano voltou para agradecer. Jesus então deu uma bronca. Cadê os outros 9 judeus? Por que eles não vieram me agradecer? Somente esse estrangeiro. Irmãos, muitas vezes a gente foca só até aqui, né? Nessa passagem. A gente fala da ingratidão e da gratidão. Mas hoje eu quero ver com você sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que foi sobre a atitude que eles tomaram antes de ser curados. Isso porque Jesus falou para eles o seguinte: olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Interessante, irmãos, que naquele momento eles ainda estavam leprosos, eles ainda estavam cheios de feridas pelo corpo e não houve uma cura imediata, entendeu? Muitas vezes a gente vai até o Senhor e a gente espera que Ele faça um milagre urgentemente, que Ele traga uma cura imediata e a partir daquela oração tudo já vai estar resolvido. Mas, irmãos, Deus, Ele sabe como trabalhar com cada pessoa. Nesse caso aqui, aqueles 10 leprosos estavam desesperados. Eles estavam desejosos de receber uma cura e reconhecer o Jesus como mestre. Então Jesus falou: faz o seguinte, vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Ou seja, eles tiveram que caminhar pela fé, mesmo sem receber o milagre. Jesus não curou eles ali, ele simplesmente falou: vão e se apresentem aos sacerdotes. Talvez você está aqui se perguntando, mas por que se apresentar aos sacerdotes? Irmãos, naquela época, o leproso, ele tinha uma doença que privava ele da família, dos amigos e da sociedade. Ele não podia sequer ficar andando na cidade, porque a doença da lepra era contagiosa, entendeu? Então, quando algum deles era curado, ele tinha que primeiro se apresentar ao sacerdote, que era como se fosse um juiz da saúde, sabe? Ele analisava então o corpo da pessoa e ele observava se realmente a pessoa estava bem, se ela estava totalmente curada e se ela podia voltar para a sociedade, entendeu? O problema, vamos assim dizer, é que Jesus falou para eles irem ao sacerdote, sendo que eles ainda não estavam curados. Ou seja, foi um grande desafio para aqueles homens. Imagine, aqueles homens ainda estavam com as feridas no corpo, muitos deles talvez tivessem dificuldade de caminhar, porque a doença da lepra faz com que partes do corpo comecem a cair. A pele simplesmente morre, a parte do corpo perde a sua função e aí então aquela parte ela cai e a pessoa muitas vezes não consegue sequer andar direito, entendeu? Mas Jesus, ele deu um desafio para eles: olha, se apresentem aos sacerdotes. Eu fico imaginando a pressão, o desespero talvez deles de pensar assim: e se a gente chegar diante do sacerdote e a gente não estiver curado? O que vai acontecer com a gente? Vamos ser humilhados, vamos passar vergonha, entendeu? Irmãos, da mesma forma é assim na nossa vida espiritual. Deus muitas vezes ele não vai fazer do nosso jeito. Muitas vezes ele não vai trazer um milagre imediato porque ele está provando a nossa fé, entendeu? E aí então fica uma pergunta aqui diante dessa história que eu contei para você. E se o verdadeiro milagre não foi a cura, mas foi a obediência diante da incerteza? Olha que interessante, eu vou repetir. E se o verdadeiro milagre que aconteceu nessa história não foi a cura dos leprosos, mas foi a obediência diante da incerteza? Da mesma forma eu estou te perguntando aqui, será que o verdadeiro milagre que está acontecendo na sua vida não é o fato de você estar suportando as provações, estar suportando as tentações que vem na sua vida? Talvez o fato de você continuar obedecendo, mesmo sem ver um sinal? Será que isso aí já não é o verdadeiro milagre que você está experimentando? Você que talvez antes era uma pessoa impaciente e de repente agora você está conseguindo ter paciência. Você que antes era uma pessoa estressada, agora você está calmo, você está tranquilo, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Talvez o mar não se acalmou ainda, mas você parece que está calmo. Irmãos, esse é o verdadeiro milagre. É claro que nesse caso aqui, a cura foi o resultado, mas a verdadeira transformação foi quando aqueles homens decidiram caminhar pela fé. À medida em que eles caminhavam, eles tiveram que acreditar que o milagre iria chegar em algum momento na vida deles. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto eles estavam indo,
até o sacerdote, eles foram totalmente curados daquela lepra, entendeu? Então, irmãos, Deus, ele faz milagres? Faz, é óbvio. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando milagres na nossa vida. Só que talvez o que Deus está nos pedindo hoje é uma obediência, mesmo sem ver nenhum sinal na nossa frente. Amém? Eu creio que Deus está falando com você aqui. Escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Deus, eu creio nos teus milagres. Escreva assim, isso vai encorajar outras pessoas. Amém? Irmãos, eu me lembro quando eu conheci a Thaís, a minha esposa, eu já tinha passado por vários relacionamentos, vários namoros, nunca dava certo. Geralmente durava um mês, no máximo, né? E ou era eu que deixava de gostar da pessoa, ou a pessoa deixava de gostar de mim. Só que, irmãos, eu decidi me entregar nas mãos de Deus. E eu falei: Senhor, se o Senhor tiver uma mulher para mim, uma esposa abençoada, eu estou disposto a esperar o tempo que for. Eu estou disposto a aguardar, porque eu não quero mais tomar decisões por conta própria. E foi então, irmãos, que poucos dias se passaram e eu conheci a Thaís, a minha esposa, num acampamento durante a época do carnaval. Só que, irmãos, o mais interessante é que quando eu conheci ela não estava com o coração aberto para relacionamento. O coração dela estava fechado. Só que Deus, irmãos, Ele me deu uma fé inabalável, porque eu insisti com ela. Eu acreditei, não, é essa pessoa que Deus tem para mim. Deus colocava paz no meu coração, me deu vários sinais e eu persisti, entendeu? Então, olha a transformação acontecendo. Eu que muitas vezes desistia fácil de um relacionamento, agora eu estava disposto a ir até o fim. E outro detalhe, nós ficamos 4 meses conversando, irmãos, sem dar um beijo na boca. E, irmãos, não foi fácil, porque eu estava acostumado a agir do meu jeito. Lembra do que eu falei? Mas junto com a Thaís, eu percebi que seria diferente, porque ela não queria, primeiro ela queria conhecer, conversar. Então aquilo foi um teste de fé. Ou seja, o milagre já estava acontecendo no meu coração sem eu perceber. Porque quanto mais eu queria, mais eu tinha que esperar, e aquilo para mim foi muito difícil. Hoje eu agradeço. Hoje eu ensino os meus filhos, quando eles estiverem mais velhos e tiverem um relacionamento, tem que se valorizar. Você, mulher, se valorize. Não fique se entregando por causa da sua carência. Espere no Senhor, faça do jeito certo, amém? Então a minha obediência a Deus e também ao relacionamento que eu estava tendo com a Thaís fez toda a diferença. Então, eu quero dizer para você o seguinte: às vezes as circunstâncias não vão mudar, mas o nosso coração precisa mudar. É isso que eu sempre ensino aqui no meu canal, tá bom? Vamos lá, irmãos, e vamos falar aqui agora sobre o samaritano, porque nós já vamos orar. Eu quero te falar um pouquinho sobre ele também. O samaritano, ele não só voltou para agradecer, presta atenção, ele não só voltou para dar glória a Deus, não. Ele, na verdade, reconheceu que o milagre aconteceu não por causa do ritual dos sacerdotes, mas o milagre aconteceu por causa da palavra que Jesus entregou para ele. E Jesus é o verdadeiro sacerdote. Ele entendeu que Jesus podia curá-lo não só da doença física, mas também da doença espiritual, por causa do nosso pecado. Ele entendeu que Jesus é quem nos cura completamente. Amém? E os outros 9? Os outros 9 estavam tão focados no ritual dos sacerdotes, no medo de se apresentar para o sacerdote, que eles ignoraram aquele que os curou, entendeu? E aí sabe o que aconteceu? Eles continuaram presos a um sistema de regras que o próprio Jesus veio a este mundo para quebrar tudo isso e para começar uma nova aliança. Agora nós só precisamos andar pela fé, não precisamos nos apresentar a um sacerdote, porque agora Jesus é o sumo sacerdote. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas, ele se entregou para que nós pudéssemos ser libertos e salvos, não somente do pecado, mas de um sistema todo de leis e regras, entendeu? Agora fica uma pergunta para nós aqui, para encerrarmos. Quantas vezes a gente deixa que a nossa tradição, a religião, os nossos hábitos nos afastem de Jesus? Às vezes Jesus está querendo fazer uma obra na sua vida, Ele quer te libertar de uma vez por todas, mas você continua preso na religião, continua preso na tradição familiar, tradição religiosa, que você traz dos seus pais, sendo que Jesus está bem diante de você, querendo te curar, transformar a sua vida, fazer algo totalmente novo e muito maior do que você imagina. Amém? Então faça isso, faça como esse samaritano, deixe de lado o preconceito, se entregue verdadeiramente a Jesus. Ele está falando com você hoje porque Ele quer mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então,
Irmãos, a maior bênção de todas é nós termos um relacionamento com aquele que cura, que liberta, mas principalmente aquele que nos ama e que quer estar conosco para sempre. Glória a Deus. Olha, nós vamos orar agora. Eu peço que você abra o seu coração, deixe de lado toda preocupação, toda distração, porque agora eu quero orar por você. Eu vou ungir as minhas mãos e nós já vamos agora orar. E no final eu peço que você compartilhe. Tem tantas pessoas precisando ouvir uma palavra como essa, não é verdade? Tanta gente presa na religião, tanta gente que não quer obedecer porque pensa assim, não vai adiantar em nada. Irmãos, precisamos crer na palavra do Senhor. Se Ele deu a instrução para obedecer, vamos fazer isso e com certeza o resultado vai chegar na nossa vida, tá bom? Feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe uma palavra poderosa aqui, Senhor. Como é bom, meu Deus, estar ouvindo a Tua palavra pela manhã. Como é bom estar buscando ao Senhor todos os dias, orando também à noite. Ó Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos capacita. Muitas vezes, meu Pai, nós focamos tanto no milagre, sendo que o milagre já está acontecendo dentro de nós. O milagre já está acontecendo porque nós estamos caminhando pela fé e sem perceber, muita coisa já está mudando. Aleluia! Muita coisa já está sendo transformada. Ó Senhor, nem nós acreditávamos que chegaríamos até aqui. Nem nós acreditávamos que chegaríamos tão longe. As pessoas à nossa volta também não. Mas o Senhor tem nos sustentado e essa campanha de oração que temos feito diariamente tem dado resultado sim. Nós temos buscado ao Senhor e o Senhor tem mudado o nosso coração. É claro que muitos já receberam milagres e muitos estão aguardando, mas Senhor, enquanto nós estamos caminhando, eu creio que o Senhor vai operar a cura completa. Enquanto nós caminharmos pela fé, o milagre vai chegar, a restauração, a transformação da nossa alma, a renovação dos votos do casamento. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai restaurar casais aqui, mulheres que estão implorando em favor do seu esposo, maridos que também estão orando em favor da esposa. Oh, meu Deus, eu creio que a transformação começa dentro de cada um de nós, porque se nós não somos transformados, nós também não conseguimos ver a transformação. Pai, eu oro por essas pessoas agora, eu estendo as minhas mãos em favor desta família, Pai, que muitas vezes é abalada, é tanta notícia ruim. Parece que toda semana chega uma bomba, chega uma notícia ruim, trágica. Senhor, nos ajude a fechar as brechas. As portas estão abertas para o inimigo, mas nesse momento nós estamos fechando elas pela fé. Nesse momento nós estamos obedecendo a Tua palavra e nós estamos abrindo mão do pecado, estamos abrindo mão de uma vida de desobediência para cumprir a Tua palavra. Ó Senhor, proteja a nossa casa contra os ataques do mal. Envia os Teus anjos para nos defender e nos proteger. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Todos os dias, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe ser levados pela dúvida, pela incerteza, pelo medo. Não queremos ser como as ondas do mar, que uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo. Não, meu Pai, nós queremos ter uma fé inabalável, uma fé que não duvida, que continua caminhando, ainda que não veja os resultados. Pai, abençoa este homem, abençoa esta mulher. Faça um milagre hoje, meu Pai. Começa a partir de hoje uma nova obra e eu creio que eles virão aqui para contar o testemunho, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e misericordioso. Ó Senhor, eu entreguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu creio, meu Pai, que esta palavra não voltará vazia, mas cumprirá o desejo e o propósito que o Senhor já determinou. Ó Deus, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, abençoa poderosamente a vida deste homem e desta mulher e toda a família representada aqui. Pai, fica conosco nesse dia e que o Senhor nos dê a paz, a esperança e o amor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família,
falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.